Olá pessoal, estamos aqui, Arcade, Fernando Ravi, para falar sobre imersões homoafetivas e também sobre a polêmica, o mito da suruba gourmet. Tudo bem, Fê? Como você tá? Tudo bem, Arcaja? Tô ótimo. E você, como é que você tá? É um prazer estar aqui falando com você, conversando com a galera hoje sobre esse assunto aí que assombra as imersões destinadas para homens com sexualidades dissidentes, né? Ou com afetividades dissidentes. São muitas polêmicas, né? Porque o afeto, tem um amigo que ele sempre fala que o afeto afeta. Mas eu queria começar falando assim o que é de fato, né? Uma imersão homoafetiva. E elas são retiros, um momento em que você se retira da sua vida cotidiana, vai para um espaço para poder descansar, se conectar com a natureza, em busca de bem-estar, mas com um direcionamento. Qual é o direcionamento? É o foco no acesso e na expansão do afeto entre homens. E talvez isso seja o que mais cause polêmica, porque a nossa sociedade patriarcal e machista, ela ainda está no processo de deglutir o fato de que existe todo um universo não heteronormativo, que existem homens que amam homens, mulheres que amam mulheres, que estão buscando por autoconhecimento, estão buscando por uma integração com a natureza, estão buscando estar ali entre os seus, num lugar seguro, onde não vai haver julgamento e onde elas possam se expressar, onde elas possam se conectar com pessoas que estão ali para acolher e para criar laços, laços de amizade, laços fraternais, né, laços de afetos. Então, de um modo assim bem resumido, né, e isso que é uma imersão para homens com foco na homoafetividade. É, só complementando aqui o que você trouxe, né? É importante a gente ter a oportunidade de experimentar espaços onde a gente pode trocar o afeto pelo afeto, sem precisar dar nenhuma recompensa sexual em troca, né? Porque culturalmente a gente aprendeu muito, né? Primeiro, a não expressar o nosso afeto. E aí, quando a gente para pensar, né, principalmente a nossa geração aí, das pessoas que está na casa dos 30, dos 40 anos, como que foi esse desenvolvimento afetivo desde a infância, desde da percepção acerca desse despertar da sexualidade, né? Nós somos ensinados a reprimir o que a gente sente. Então, quando a gente pode se permitir estar em um lugar onde a gente pode exercer esse afeto de maneira despretensiosa, né? Aliás, exercer ou não esse afeto de maneira despretensiosa, isso traz pra gente, né, um impacto emocional de mostrar pra gente a importância justamente da gente se afastar dessa masculinidade vigente que nos empurra cada vez mais para dentro dos armários, né? Ou que tenta nos empurrar cada vez mais para dentro dos armários, tentando sufocar o nosso direito de sentir. E por isso que eu acho a palavra homoafetividade, eu acho que e por isso que ela também está, assim como um tema dos retiros, das imersões, porque ela é muito revolucionária nesse sentido, né, de estar independente do interesse sexual ou da orientação da pessoa, porque dois homens héteros, eles podem ser homoafetivos, se existe uma troca afetiva entre eles, é um dos significados da palavra. Então, quando a gente fala que o foco, né, é um encontro para homens com foco na homoafetividade, a gente está dizendo que o afeto é algo que todos podem estar disponíveis para dar e receber, indiferente, né, do interesse sexual, né, que pode haver ou não. E por isso que os retiros, apesar que a grande maioria dos participantes, né, são homens gays, homens bi, mas está aberto para toda a diversidade de homens que estão interessados em trabalhar essa questão do afeto, que estão buscando um espaço para poderem exercer o seu afeto sem precisar estar escondido, né? Ou seja, dentro do armário,
ou nos guetos, enfim, é um espaço para a gente poder buscar natureza, buscar autocuidado, buscar terapia, buscar tudo que a gente tem de direito de uma forma afetiva, de uma forma sutil e de uma forma respeitosa com o consentimento de tudo que acontece. Claro, até porque dentro dos espaços heterossexnormativos existem esses lugares para troca de afeto, né? Esses dias mesmo eu estava assistindo uma palestra do Leandro Carnal, onde ele fala que culturalmente os homens heterossexuais são homoafetivos, porque os homens construíram esses espaços, por exemplo, no futebol, onde eles podem se tocar, onde eles podem tomar banho juntos, onde eles podem se abraçar, Uhum. sem que isso seja levado para um contexto sexual ou para um contexto de disputa. E eu consigo perceber assim que dentro dessa construção de uma masculinidade que é diferente da masculinidade vigente, mas muitas pessoas que veem esses movimentos e que têm esse pensamento que é mais alinhado com o modelo de masculinidade vigente, que é machista, elas podem olhar para isso e achar que é um encontro para pegação, que é um encontro para suruba, que é um encontro. Porque, na cabeça dessas pessoas, homens gays não podem fazer outra coisa quando se reúnem a não ser sexo. E isso é uma grande falácia. Uhum. É como se o afeto não estivesse disponível, né, para homens gays, enfim, homens não heteronormativos, né, que é como se a única busca possível para essas pessoas se encontrarem fosse a busca pelo sexo. Buscamos sexo, sim, como todas as pessoas do planeta, né? A maior prova é que somos uma Sim. população de 8 bilhões de pessoas, então isso significa que, enfim, né, tem muita gente buscando por sexo. Porém, não é só isso, né, que homens não heteronormativos buscam quando se reúnem na proposta para homens não heteronormativos, né, como uma imersão de bem-estar, para a gente fazer várias terapias, né, yoga, conexão com a natureza, discutir sobre sexualidade saudável, que é diferente de sexo, vem essa grande avalanche de um pensamento sexo negativo que fala, ah não, isso daí é balela, só pode ser uma grande suruba. E a gente entra aí no porquê do mito, né? A suruba gourmet, porque falar sobre afeto, encontro de homens não heteronormativos, é como se fosse já a receita para uma grande desculpa para uma suruba. E aí, né, todos os movimentos que estão surgindo agora, que estão privilegiando o desenvolvimento, né, do afeto entre esses homens não heteronormativos, que historicamente sempre tiveram espaços cerceados, tanto para expressar a sua sexualidade, quiçá para expressar o seu afeto, né, agora que esses espaços, né, para o afeto estão ganhando força, vem esse julgamento de que, não é pelo afeto, pelo sexo, né? Eu acho que existem várias camadas, né? Eu acho que a mais superficial de todas, e que eu acho que as pessoas não conseguem sequer transpassá-la, é não conseguir diferenciar sexualidade de sexo. Porque quando a gente fala que é um encontro sobre sexualidade, não necessariamente a gente vai estar lá para ensinar ninguém a transar, para transar com ninguém ou para nada disso, né? Muito pelo contrário. É para a gente entender por onde passa o nosso desejo, por onde passam as nossas emoções e por onde se passa todo esse espectro todo esse composto, né? Que vai determinar aí a maneira como a gente experiencia a nossa sexualidade. E isso dentro disso, o sexo, ele é uma partezinha, né? Que muitas vezes fica hipervalorizada diante disso tudo, justamente pelo tabu que existe em torno disso. Então as pessoas não conseguem entender até que ponto a sexualidade e o sexo eles se complementam, mas eles se distanciam também, né? Nós somos pós-graduando, né, em sexualidade humana, e uma das primeiras aulas é justamente a definição, né,
do que é sexualidade, do que é sexo, né? Então existe uma grande diferença entre falar sobre sexualidade, exercitar, né, pensamentos ou dinâmicas sobre sexualidade, como consentimento somático e sexo, né? Então acho que é importante, assim, trazer essas definições para que tudo não seja colocado no mesmo saco. E é interessante a gente pensar assim também numa contextualização histórica, porque quando a gente para avaliar homens que não são heterossexuais, eles têm pouca oportunidade ao longo da vida, ou pelo menos tiveram até muito recentemente, de experimentar o próprio desejo de maneira autêntica, de entrar em contato com as próprias emoções e de amadurecer emocionalmente no que diz respeito a esses desejos, né? A maneira em como lidar com esses desejos de uma maneira saudável. E aí, recentemente, com essas mudanças no comportamento, né, eu não diria na aceitação, mas com os avanços e com os progressos sociais que nós tivemos, nós hoje conseguimos experimentar um pouco mais de liberdade do que há pouco tempo atrás. Mas o que acontece é que grande parte de nós não aprendeu a lidar com essas emoções. Grande parte de nós ainda não tem espaço para poder sequer se relacionar de uma maneira saudável. Então, imersões como essa que a gente está propondo, elas são espaços seguros e acolhedores justamente para a gente entrar em contato com propostas terapêuticas que vão nos ajudar a questionar isso, a perceber isso e a trabalhar isso. Eu sempre converso tanto com os meus interagentes, né, nos atendimentos individuais, também sempre falo nas imersões que quando a gente olha para trás, né, não tem como não reconhecer que muito temos avançado, mas também muito temos para se avançar ainda, né, e garantir com o que foi conquistado não seja desfeito, né? Então ainda hoje, em Que é outra 2025, luta, tem né? Onde a que é gente outra precisa luta. demandar muita energia para não retroceder. Exatamente. Hoje, em 2025, ainda há, né, pessoas, enfim, homens, gays, bis, que têm, pelas suas circunstâncias ali sociais, ainda têm que viver no armário. Então eu percebo que quando a gente fala sobre o afeto, né, e esse espaço para poder exercer o afeto, quando a gente pensa nesse lugar do armário, né, que o lugar do armário é o primeiro lugar onde foi possível exercer ali o mínimo necessário para expressar quem se é, né, que é exercitar ali o impulso, né, do seu desejo de se relacionar sexualmente com aquele corpo que você deseja, né? Então, por muito tempo e ainda hoje para muita gente esse lugar tem que ser o armário, né? E o armário até que ele consegue dar conta para você expressar, né, ali a questão do sexo em si, falando, né, que tem que ser escondido, enfim, cada um tem o seu motivo, né? Não pode ser algo exposto. Agora, o afeto, ele precisa de um espaço maior do que o espaço do armário. Ele precisa do espaço público, ou ele precisa, sabe, de sair na rua de mão dada, poder trazer o menininho ou a menininha que você conheceu no colégio para o jantar em família e comer junto sem que isso seja uma tragédia familiar, né? E nesse ponto, eu percebo muito dos meus atendimentos, né, muitos homens chegam e falam, olha, estou aqui com meus 30, 40 anos, já estou com meu parceiro, já tenho minha vida independente, estou com a minha vida sexual, né, super ativa, super legal, mas eu estou com uma dificuldade para acessar, para desenvolver a questão afetiva. Quando começa a ficar algo muito afetivo, eu tenho um bloqueio. E aí, né, eu penso aí, né, eu avalio que existe uma diferença, né, entre o compasso, entre o amadurecimento sexual e emocional de uma pessoa heteronormativa, por exemplo, onde os dois podem acontecer juntos, né, começou ali a vida sexual, a vida afetiva ela está compassada. Por quê? Porque não precisou se esconder no armário, não precisou deixar para depois o afeto, né? Não precisou deixar de viver Não, nada em determinada etapa da vida. exatamente, né? E para muitos homens
não heteronormativos, até chegar no momento em que sair do armário, agora, né, enfim, vou viver minha vida mesmo, tal, talvez isso aconteceu, sabe, 10, 20 anos depois que ele iniciou a vida sexual. Então ele começa a iniciar a sua vida afetiva 10, 20 anos depois que a vida sexual já iniciou. Então tem um descompasso de amadurecimento emocional em relação ao amadurecimento sexual. Então é importante sim a gente ter. E tem os traumas, né? E tem os traumas que geralmente quando a gente para pensar em uma vida que foi em sua maior parte, né, reprimida, é uma vida reprimindo sentimentos, você começa a perceber que esse indivíduo passou uma grande parte da sua vida sendo aplaudido pela performance e sendo criticado pela autenticidade. Então é mesmo esse trabalho para criar esses espaços para que ele possa entrar em contato com isso e perceber que isso é seguro, que isso é bom, que isso é saudável, né? E por isso da imersão homem afetivo, que é justamente para a gente ter esse espaço para privilegiar o trabalho sobre esse lugar do afeto. Mas se a gente olha também, né, na heteronormatividade, existe também atravessamento sobre como esse homem acessa o seu afeto. Várias questões aí que falam, né, aquelas frases, né, homem não chora, homem Claro. não demonstra afeto. Então eu acho que desenvolver o afeto é algo positivo para todos os homens, e diferente da sua orientação sexual, e diferente do seu alinhamento de gênero. Então, isso justifica essas imersões, esses retiros com foco no desenvolvimento e acesso da homoafetividade. E é importante essa proposta de imersão, porque a gente precisa, em determinados espaços, se afastar um pouco dessas referências machistas, homofóbicas, para a gente conseguir questionar o nosso próprio comportamento. Porque se a gente está muito inserido no nosso cotidiano, né, dentro dessas vivências que reforçam em nós uma série de estereótipos, é muito comum que a gente vá naturalizar aquilo e vá ter dificuldade para poder questionar e perceber as possibilidades de acessar uma vida mais saudável a partir disso, Com né? certeza, muito bem colocado. Eu acho que é sobre isso que a gente conversa, né, nas imersões. Acho que já foi uma introdução para o que vai ser. É interessante também se a gente pensar no tanto e a gente falar também, né, assim, sobre o tanto que a gente tem estudado e a gente tem buscado informação para conseguir levar um conteúdo e uma mensagem que não seja só baseada no que a gente acha para as pessoas, né? A ciência ela tem nos amparado muito aí, né, na busca de informações e de conhecimento, em especial acerca da sexualidade, justamente para que a gente consiga orientar e trazer posicionamentos, questionamentos, possibilidades acerca do que a gente já tem como evidência aí de práticas, né? Então, queria fazer esse adendo também. Maravilha. Inclusive, né, essa próxima imersão homem afetivo, que eu e o Fernando estamos produzindo, Tô que vai ansioso. acontecer entre os dias 12 e 14 de setembro, lá na Serra do Cipó, em Minas Gerais. A gente está produzindo ela com muito carinho. Vai ser a 19ª edição. Então, quem quiser saber mais, entender um pouquinho melhor, pode chamar a gente no privado. A gente está com uma promoção, né, de pré-lançamento, que vai estar valendo por mais alguns dias. Então entre em contato com a gente para saber e para entrar nesse grande portal que é uma experiência de vida muito bonita, muito transformadora e, como a gente vem falando, muito regada de afeto. Você já conhece, né, Serra do Cipó? Já conheço, a Serra é uma delícia, a Serra é maravilhoso, maravilhoso. Meu marido tem uma casa na zona rural, mas no centrinho ali tem várias cachoeiras. Já fiz algumas trilhas também. É um lugar que é encantador. Tenho certeza que vocês vão adorar e espero que você volte. Com certeza. A gente sempre fala
que as imersões, né, 50% do efeito terapêutico delas acontece por causa do espaço e meio natureza. Elas sempre acontecem em espaços assim privilegiados pela natureza preservada. Então, certamente a Serra do Cipó vai ser mais um desses lugares que só de colocar os pés lá, a terapia, o bem-estar já vai começar, e com todo o direcionamento que a gente está levando, certamente vai ser mais uma edição belíssima, encantadora. Estou contando os dias e nos vemos em breve. Muito obrigado pela conversa, Fê. Nós também. Obrigado, um beijo. Beijo. Prazer falar com Tchau, vocês. tchau. Tchau, tchau.